Você tem acompanhado todos os dias aqui no Prime Time os anúncios do tarifaço do governo Trump. No momento em que especificamente a China tem sido alvo, as consequências dessa guerra podem gerar efeitos até na transição energética. Vamos entender como até o clima e meio ambiente se tornaram reféns dessa situação no quadro CNN Terra com o nosso analista, professor Pedro Cortes. Porque muito desses equipamentos, por exemplo, painéis solares, vem da China, né, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente, as cadeias de produção, elas estão altamente integradas. Então, dificilmente um país ele produz tudo o que ele necessita em termos de transição energética. Com essa aplicação, né, das tarifas, por exemplo, as placas solares e sistemas de controle, sistemas eletrônicos de controle, eles acabam ficando muito caros. Houve uma moratória em relação às baterias. Então, porque havia o problema das baterias ficarem com um sobrepreço muito grande e isso inviabilizar a produção de carros elétricos nos Estados Unidos, lembrando que o Elon Musk é um dos assessores do Trump. Então, houve uma moratória. A esperança ou a justificativa do Trump é que essas indústrias elas sejam deslocadas para os Estados Unidos. Isso não é algo fácil, porque demora muito tempo e os custos de produção nos Estados Unidos são muito elevados. Mas isso está em consonância com aquela política que pode ser resumida do drill, baby, drill, que é de favorecer os combustíveis fósseis. Então, tudo aquilo que está relacionado à transição energética, à eliminação de combustíveis fósseis em benefício de fontes mais limpas, isso não tem sido priorizado pelo Trump. Tudo que está relacionado a mudanças no clima que nós estamos vivendo, para ele é tudo fake news, para ele é tudo farsa. E esse tarifaço em cima especificamente desses produtos que podem facilitar essa transição ou promover essa transição, me parece que tudo isso faz parte do mesmo pacote. Sou contra pensar em mudanças climáticas. Ele diz que as mudanças climáticas são uma grande fake news, né, que isso não existe, mas volto a dizer aqui algo que eu já disse há algum tempo, elas começaram a ser pesquisadas na década de 70 por cientistas americanos que, logo no início dos anos 70, disseram, olha, esse consumo de combustível fóssil pode efetivamente levar a uma mudança do clima, e isso foi, inclusive, objeto de modelagem científica já nos anos 70, modelagem essa que quantificava qual era a temperatura que a gente poderia atingir na virada deste século, e, veja, mesmo com métodos computacionais muito restritos na época, se conseguiu uma aproximação muito boa em relação ao que efetivamente aconteceu. E o pior é que não são apenas os equipamentos, mas lá nos Estados Unidos, o departamento que colabora na pesquisa, na investigação dessas mudanças climáticas ou mesmo da previsão do tempo, esse departamento também está sofrendo cortes, reduções. Então, é o NOAA, né, que é a Administração de Oceanos e Atmosfera nos Estados Unidos, que é, por exemplo, né, semana passada vocês repercutiram o fim do La Niña. Quem é que determina isso? É exatamente esse centro, essa administração americana, que ela consolida os dados de centros internacionais de pesquisa e apresenta quais são as previsões de comportamento desses grandes eventos, né? Então, ela tem uma responsabilidade muito grande. E lembrando que o agronegócio, gestão urbana, gestão de energia dependem muito dessas previsões, que são previsões que vão indicar, por exemplo, o comportamento do clima ao longo dos próximos meses, para que seja feita uma gestão adequada. Quando a gente retira recursos dessas instituições, quem acaba sendo prejudicado é a sociedade, porque ela fica carente de informações que permitem um melhor planejamento daquilo que vai ser produzido ou daquilo que vai ser gerido, por exemplo, no ambiente urbano. No caso dos painéis solares, muito se fala nisso, né? Como as tarifas podem diminuir o fluxo de produtos entrando nos Estados Unidos, mas sendo a China produzindo como produz em enorme quantidade, estúpida quantidade, esses produtos, particularmente os painéis solares que aparecem aqui na tela, podem acabar indo para outros países, ou seja, e num preço mais barato, talvez, mais acessível, beneficiando outros países também. Já quando você tira um departamento que dá informação, que fornece informação, que investiga mudanças na atmosfera, é o planeta inteiro prejudicado. Mesmo que a pessoa considere que as mudanças climáticas não existem, vamos pensar nesse extremo,
A atuação de um centro de pesquisa climática ela é de fundamental importância para indicar qual é a previsão de comportamento do clima ao longo dos próximos meses. Isso, para os agricultores, é de fundamental importância para determinar exatamente qual é a janela de plantio e de colheita, por exemplo, se vamos ter água nas usinas hidrelétricas para a geração suficiente de energia. Então, há vários aspectos que são prejudicados com essa retirada de recursos do NOAA. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente aqui no quadro CNN Terra. Boa noite, professor. Boa noite.